Capítulo 702 a 701. Competição de conhecimento, sem medo. Shedinja, por ser um Pokémon do tipo inseto e fantasma, recebe dano dobrado de golpes dos tipos voador, pedra, fantasma, fogo e sombrio. Apenas golpes desses 5 tipos podem ferir Shedinja, e a bola sombria do Gengar de Caim é precisamente o golpe que pode causar dano a Shedinja. A expressão de Kaia tornou-se um tanto sombria, mas ela não acreditava que Caim tivesse respondido especificamente por entender aquele Pokémon em particular. Afinal, estando na liga há tanto tempo, raramente ou nunca alguém havia reconhecido Shedinja. A própria Kaia só descobriu a existência desse Pokémon folheando um livro sobre Pokémon do tipo inseto e testou suas características por meio de múltiplos experimentos. Diante das duas esferas negras de Gengar, Shedinja, sob o comando de Kaia, usou Protect bem a tempo de bloquear o primeiro ataque. Já o segundo ataque foi interceptado por Ninjask, que chegou rapidamente por trás e também usou Protect. No entanto, devido ao ataque de Gengar, ambos os Pokémon reduziram significativamente sua velocidade. Em seguida, Zokindris deu uma lição. Com a boca estufada, ele reuniu uma grande quantidade de energia do tipo fogo, como se estivesse expelindo lava, atingindo diretamente os dois Pokémon. Dessa vez, eles não tinham como usar o Protect novamente e estavam perto o suficiente do Zokin para que o ataque do Lance-Chamas os atingisse diretamente. Após tanto treinamento, o Lance-Chamas de Zokin não era mais o mesmo. Embora não tão poderoso quanto um Pokémon do tipo fogo, agora possuía uma força considerável. Por meio da telepatia, ao ouvir a explicação de Caim sobre esse Pokémon, Steven demonstrou compreensão. Para finalizar, seu Metagross condensou uma esfera negra giratória, direcionando-a diretamente para Shedinja através das chamas com a ajuda de seus poderes psíquicos. Ambos os ataques acertaram, e dada a fragilidade física de Shedinja, não havia muito o que dizer, ele imediatamente perdeu sua capacidade de lutar. Ninjask, embora tenha conseguido escapar graças à sua velocidade, tornou-se muito menos eficaz sem a colaboração de Shedinja. Agora era apenas um Pokémon rápido, mas extremamente frágil. Do lado de Zolkink e Metagross, a vantagem foi esmagadora, como esperado. No entanto, Drapion e Agron estavam tendo muito mais dificuldade. Nesse momento, Drapion, cujos braços estavam entrelaçados aos de Armaldo, já estava coberto de ferimentos. Até mesmo sua cauda, antes flexível, apresentava sinais de fratura. Apesar de sua constituição robusta, Drapion não conseguia igualar a força física de Armaldo. Isso não foi surpreendente, já que Armaldo tinha uma vantagem de nível significativa sobre Drapion. Ao lado dele, Agon, que também lutava contra Armaldo, apresentava inúmeros ferimentos. Apesar de ser um Pokémon do tipo Aço, Agon não era inofensivo, e Terremoto, sendo 4 vezes mais eficaz contra Agon, causava danos devastadores a cada ataque. Apesar dos ferimentos graves, ambos os Pokémon conseguiram sobreviver graças ao suporte do campo gramado de Floate. Sem os efeitos desse movimento, provavelmente não teriam durado tanto tempo. Ninjask e Heracross recuaram rapidamente para tentar ajudar Armaldo a derrotar Agon primeiro, mas no caminho, encontraram Gengar, que emergiu das sombras para bloqueá-los. Após derrotar Shedinja, Tolkien e Metagross estenderam seus poderes psíquicos em direção a Armaldo, preparando-se para atacá-lo. No entanto, Armaldo disparou um jato de água salgada azul escura com cheiro de ferro, causando dano e dor intensa em Drapion e Agron. Foi a jogada Brine. Enfraquecidos pela dor, ambos os Pokémon foram atingidos novamente pelo ataque terremoto de Armaldo. Após sofrer o ataque de Salmoura seguido pelos efeitos de terremoto a curta distância, Agron finalmente perdeu sua capacidade de lutar e caiu no chão. O movimento terreno gramado da Floete não conseguiu curá-lo a tempo. Drapion, embora ainda de pé, estava gravemente ferido, lutando para sobreviver até o último suspiro. A única vantagem que tinha sobre Agon era que o dano de terremoto era apenas o dobro para ele, o que, combinado com a ajuda de Floete, impediu que fosse derrotado imediatamente. No entanto, sua missão foi bem sucedida, pois Zolking e Metagross chegaram à área. Com o apoio psíquico combinado, Armaldo tentou derrotar Drapion rapidamente, mas falhou, pois suas mãos foram imobilizadas pelas habilidades psíquicas de Zolking e Metagross. Metagross lançou-se ao combate corpo a corpo, usando seus 4 braços como martelos para golpear Armaldo repetidamente, deixando-o apenas com a capacidade de se defender. Entretanto, Zolkin parou de auxiliar Metagross. Sendo um Pokémon pseudo-lendário de nível semelhante ao de Armaldo, Metagross não precisava de suporte adicional. Zolkin começou a formar inúmeras esferas negras de energia psíquica que giravam ao seu redor, aumentando em número.
Essas esferas, carregadas de energia psíquica entrelaçada com o ambiente, assemelhavam-se a pequenos buracos negros rodeados por relâmpagos rosa. Quando finalmente estavam prontos, Heracross, que havia sido bloqueado anteriormente, não conseguiu escapar e sofreu o impacto total do ataque psíquico de Zolkin. Como os golpes do tipo psíquico são 2 vezes mais eficazes contra Pokémon do tipo lutador e o tempo de carregamento amplifica o poder do ataque, Heracross caiu no chão, incapaz de se levantar novamente. Agora restavam apenas Ninjask, Armaldo e possivelmente mais um Pokémon acompanhando Kaia. Apesar de Ninjask ser extremamente rápido, não resistiu por muito tempo ao ataque combinado de Gendar e Zolkin. No fim, sucumbiu ao soco de fogo de Gendar. Por outro lado, a batalha entre Armaldo e Metagross estava chegando ao fim. Armaldo derrotou Agron, o que enfureceu não só Metagross, mas também Steven. No entanto, não havia muito o que fazer, já que a fraqueza de Agron ataques do tipo terrestre era inescapável. O uso que Armaldo fez do Earthquake foi excepcional. Kaia não era uma treinadora inexperiente, e se Ninjask e Shedinja tivessem conseguido conter Zolkin e Metagross enquanto Heracross bloqueava Gendar, Armaldo poderia ter derrotado Agron e Drapion primeiro, inclinando a balança a favor de Kaia. Mas ela superestimou seu conhecimento sobre Pokémon, acreditando que só ela entendia esses Pokémon raros e poderia tirar vantagem de 2 jovens membros da liga. No entanto, Caim provou que sabia mais sobre Shedinja do que ela. Quando o assunto é conhecimento de Pokémon, Caim não tem medo de competir. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 703-702 O que jaz sob as ruínas. Finalmente, apesar de todo o esforço de Metagross, Armaldo sucumbiu aos seus punhos de ferro. No entanto, Kai ainda tinha mais um Pokémon escondido. Não estava literalmente com ela, mas ela o mantinha oculto em uma Pokébola que segurava firmemente na mão. Seus dedos permaneciam pressionados contra o botão da esfera prontos para liberar o Pokémon a qualquer momento. Aquele Pokémon acabou sendo um Forretés, um que havia dominado o movimento autodestruição. Uma tática desesperada e brutal não apenas contra seus oponentes, mas também contra si mesma. Mas Kaia era esse tipo de pessoa, alguém que não tinha medo de arriscar tudo para alcançar seu objetivo. Mesmo assim, Cain achava que ela havia escolhido o caminho errado. Com seu caráter e habilidades, ela teria se encaixado perfeitamente na equipe Rocket, onde o ambiente violento e competitivo lhe permitiria prosperar. No entanto, ela escolheu ficar na liga, o que sugeria que, no fundo, talvez ela desejasse viver sob a luz do sol em vez de nas sombras. Forretés não teve a chance de explodir porque, antes que Kaia pudesse soltar o botão, Zolkin e Metagross pressentiram sua intenção com suas habilidades psíquicas. Imediatamente, eles usaram seus poderes para bloquear a Pokébola, impedindo que o Pokémon emergisse. Ao ver o Pokémon dentro da Pokébola, Steven não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio ao perceber o quão perto eles estiveram do desastre. Assim, Kaia, por ser uma traidora da Liga, foi capturada por Caim e Steven. No entanto, no fim, ela ofereceu pouca resistência. Estava confusa e frustrada, incapaz de compreender como Caim havia conseguido antecipar os movimentos de Shedinja. Quando você acredita que seu conhecimento é suficiente, é aí que você se torna um sapo em um poço, disse Caim friamente. Ao ouvir aquelas palavras, Caia ficou atônita e sua expressão escureceu. Para Caim, o conhecimento dela, do qual ela tanto se orgulhava, não passava da perspectiva limitada de alguém que ainda não tinha visto o mundo. O mundo Pokémon é vasto e repleto de conhecimento diversificado. Ninguém pode afirmar saber tudo. Mesmo Caim, que tinha acesso a todas as informações que havia coletado em sua vida passada, estava constantemente em busca de novos conhecimentos. Desde roubar informações na base de pesquisa do Lago da Ira até o conhecimento sobre reprodução que aprendeu com seu mestre, Matsuda Takashi, ou a creche nos arredores de Saffron City, Caim nunca deixava escapar uma oportunidade de aprender. Agora, sua maior expectativa residia nos dados que a equipe Rocket estava coletando para seu projeto de clonagem de e-mail, conhecimento que, se ele conseguisse obter, poderia lhe dar uma vantagem incomparável. Nesse novo começo de sua vida, o maior recurso de Caim sempre fora seu conhecimento. Fossem suas memórias do futuro ou o sistema que carregava consigo, o conhecimento era sua verdadeira arma. Os Pokémon sobreviventes foram recolhidos, enquanto aqueles que não conseguiram terminar a batalha, como Beedrill e Heracross, foram deixados para trás. Esses 2 Pokémon lutaram com tamanha intensidade que seus corpos ficaram completamente exaustos. Mesmo antes da batalha, suas condições físicas já estavam deterioradas devido aos abusos de Kaia, que priorizou o desenvolvimento de Armaldo em detrimento do deles.
Steven observou em silêncio os corpos sem vida de Beidil e Heracross. Ele apreciou profundamente a lealdade e o sacrifício que eles demonstraram, mas também lamentou a forma como foram explorados. Enquanto isso, Caim e Floete cuidavam dos Pokémon feridos, incluindo o Agon de Steven e o Drapion de Caim, ambos gravemente danificados durante a batalha. Com o remédio que Caim preparou e a ajuda de Floete na cura, os Pokémon feridos não sofreriam sequelas permanentes, embora ainda precisassem de um tempo considerável para se recuperar. Avon, em particular, foi o que sofreu mais danos. Caim, venha depressa e veja isto, gritou Steven de repente, com urgência. Caim terminou de tratar os últimos ferimentos de Agon antes de se aproximar de Steven, que havia descoberto algo perturbador. Ele havia reunido os corpos de Beidil e Heracross para queimá-los e deixá-los descansar neste lugar, mas algo estranho aconteceu. Os corpos dos Pokémon não apresentavam vestígios de sangue. Mesmo com ferimentos visíveis, não deixaram uma única gota de sangue no chão. Ao se aproximar, Caim percebeu que o sangue não havia parado de fluir, estava simplesmente sendo absorvido imediatamente pelo solo. A cena era tão bizarra que tanto Caim quanto Steven sentiram os pelos da pele se arrepiarem. Então, Caim se lembrou de algo. As inscrições nas paredes das ruínas sugeriam que aquele lugar fora outrora uma antiga câmara de sacrifícios, possivelmente habitada por Pokémon que sobreviveram desde tempos remotos. Armaldo, que havia sido capturado por Kaia, provavelmente era um desses Pokémon ancestrais que conseguiram sobreviver. No entanto, havia muito mais que Caim e Steven desconheciam, coisas que talvez apenas Kaia tivesse compreendido durante sua primeira visita. Mas Kaia permaneceu em silêncio, com o ar perdido, recusando-se a cooperar. Entretanto, o sangue dos Pokémon caídos começou a fluir mais rapidamente, desaparecendo completamente no solo. As expressões de Caim e Steven escureceram diante do desconhecido. Algo estava terrivelmente errado. De repente, a temperatura do solo começou a subir rapidamente. Eles mal conseguiram se manter em segurança graças aos poderes psíquicos de Slowking e Metagross, que os ergueram do chão. No entanto, os corpos de Beidil e Heracross foram deixados para trás e, diante de seus olhos, os cadáveres murcharam e desmoronaram, como balões que se esvaziam completamente. Enquanto pairavam no ar, o solo sob seus pés continuava a derreter, como se fosse gelo sob o sol, revelando algo oculto nas profundezas. Finalmente, Caim e Steven conseguiram vislumbrar o que estava gerando tanto calor. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 704-703 Volcarona. O solo no centro das ruínas começou a derreter, formando um buraco enorme que revelou a cena oculta abaixo. Uma rede de correntes enferrujadas, aparentemente centenas delas entrelaçadas e firmemente enroladas em torno de um Pokémon no centro. Embora as correntes parecessem comuns, até mesmo inferiores devido à ferrugem amarela que as cobria, qualquer um que visse o Pokémon preso no meio mudaria rapidamente de ideia. Caim e Steven contemplaram a cena sob seus pés, atônitos. Isso é, murmurou Steven. Volcarona! Exclamou Caim, nomeando o Pokémon aprisionado. Contudo, este Volcarona não estava em estado normal. As correntes que o prendiam se rompiam uma a cada movimento de seu corpo. Além disso, o sangue derramado por Beidil e Heracross havia sido completamente absorvido por Volcarona. Caim compreendeu o que estava acontecendo. Aquela câmara ancestral não era apenas um local de rituais, mas também um criadouro projetado para um Pokémon específico, Volcarona. No passado, provavelmente uma infinidade de Pokémon do tipo inseto viviam aqui, mas todos eles acabaram virando comida para Volcarona. Apenas Armaldo, capturado por Kaia, conseguiu escapar desse destino. Os outros Pokémon do tipo inseto devem ter lutado entre si, deixando Volcarona como o único sobrevivente que absorveu suas energias para se sustentar por séculos. Essa foi a principal razão pela qual Volcarona conseguiu sobreviver desde os tempos antigos até os dias atuais. No entanto, por que Volcarona acabou acorrentada e selada? Por meio de suas habilidades psíquicas, Caim percebeu que essas correntes especiais absorviam constantemente a energia de Volcarona. Embora a quantidade de energia drenada fosse mínima em comparação com seu vasto poder, essa estação continuava incontáveis anos. Isso também explicava por que Kai acreditava que os Pokémon do tipo inseto treinavam e cresciam mais rápido nessas ruínas. A energia absorvida pelas correntes era dispersa por toda a câmara. Este Volcarono foi um Pokémon criado para se tornar uma força poderosa, mas no fim foi usado apenas como fonte de energia. Talvez a razão por trás de seu aprisionamento tenha sido o medo que seu poder incutia em seus criadores.
Sua força era tão avassaladora que eles decidiram selá-la em vez de deixá-la vagar livremente. O terremoto que Caim e Steven sentiram ao entrar nas ruínas foi causado pelas últimas tentativas de Volcarona de se libertar. A alta temperatura do local também se devia à sua presença oculta nas profundezas. Em certas regiões, Volcarona é reverenciado como uma divindade. Quando abre seus 3 pares de asas vermelhas, assemelha-se a um sol flamejante, com as manchas pretas em suas asas representando erupções solares. Em batalha, Volcarona espalha escamas em chamas enquanto voa, transformando os arredores em um mar de labaredas, razão pela qual as civilizações antigas a temiam como a ira do sol. Disse que Volcarona nasce de um casulo envolto em chamas. Quando as cinzas vulcânicas escurecem o céu, suas chamas substituem a luz do sol, tornando-se um símbolo do sol. Embora Volcarona existisse desde os tempos antigos, esta foi a primeira vez que Caim viu uma erguida como um mero inseto. Talvez quem construiu esta câmara de reprodução tenha capturado acidentalmente uma lavesta e a colocado aqui. No entanto, a lavesta evoluiu para Volcarona e seu imenso poder fez com que seu criador a aprisionasse por medo, eventualmente abandonando o local. As correntes especiais que pendem Volcarona provavelmente foram projetadas como uma medida de segurança para impedir que este Pokémon do tipo inseto extremamente poderoso escapasse. Contudo, ninguém havia previsto que Volcarona pudesse sobreviver por séculos, desgastando gradualmente as correntes. Agora, embora as correntes estivessem prestes a se romper, sua vida também se aproximava do fim. Para um Pokémon do tipo inseto ter vivido tanto tempo foi um verdadeiro milagre. Ainda assimilando a magnitude do que estava vendo, Caim analisou os dados de Volcarona usando seu sistema. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Volcarona roxo claro exausto. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco 83. Asterisco asterisco tipo asterisco inseto fogo. Asterisco habilidade asterisco corpo de chamas. Asterisco item segurado asterisco nenhum. Asterisco movimentos do ovo asterisco tiro de corda, resistência, cabeçadas sol da manhã, ascensão magnética. Asterisco movimentos básicos asterisco dança das borboletas, dança flamejante, furacão, pó da fúria, onda de calor, rajada de chamas, investida, amnésia, zumbido de inseto, roda de chamas, brasa, absorver, rajada, giro de fogo, redemoinho, vento prateado. Asterisco movimentos aprendidos asterisco raio sinalizador, desembaçar, deno gigante, conco. Asterisco movimentos temem asterisco nenhum. Uma Volcarona de nível 83, com uma qualidade roxa clara. Era um asterisco Pokémon asterisco de nível campeão inicial asterisco. Caim olhou fixamente para os dados de Volcarona, sem palavras. O sistema indicou que seu corpo estava exausto. Ele havia recorrido à energia residual de Beryl e Heracross para liberar sua força atual, mas era evidente que não me restava muito tempo. Talvez este Volcarona nunca tenha visto o sol desde que evoluiu. Aya, amarrada ao lado, também olhava para Volcarona com admiração. Como especialista em Pokémon do tipo inseto, ela sabia exatamente o quão poderoso Volcarona era. Embora, no fundo, desejasse capturar Volcarona para garantir a vitória sobre qualquer um, ela sabia que já era tarde demais. Volcarona, um Pokémon que evolui de Lavesta no nível 59, possui um dos níveis de evolução mais altos, mesmo comparado a pseudo-lendários. Isso reflete a enorme quantidade de energia que precisa acumular para atingir sua forma final. Ele é um dos Pokémon do tipo inseto mais poderosos por um motivo. De repente, as correntes que prendiam Volcarona começaram a se romper uma após a outra enquanto o Pokémon reunia o que restava de forças. Volcarona sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas ainda tinha uma última coisa a fazer. Sentindo a crescente energia de Volcarona e vendo as correntes se romperem, Steven ficou alarmado e exclamou: Caim, precisamos sair daqui. Este Volcarona, que vive há incontáveis anos, está prestes a se libertar. Não podemos lidar com isso. Precisamos contatar o alto comando da Liga imediatamente. Steven agarrou Caim, tentando arrastá-lo em direção à saída. Mas Caim, com uma expressão complexa, balançou a cabeça, recusando-se a fugir. Capítulo 705-704 Sol duplo no céu. A vida de Volcarona havia chegado ao fim. Agora estava simplesmente em seus últimos momentos de luta. A presença de Caim e Steven já não me imputava. As correntes continuavam a se romper uma após a outra, mas a energia de Volcarona começava a enfraquecer.
A velocidade com que as correntes se rompiam também estava diminuindo. A energia que havia absorvido anteriormente de Bedyll e Heracross era limitada para ela, não passava de uma gota no oceano. O motivo pelo qual conseguiu romper essas correntes não foi a força, mas sim o fato de já ter perdido a esperança de viver, liberando toda a energia vital que lhe restava. A expressão de Caim era complexa. De repente, ele quis ver o que Volcarona faria depois de romper as correntes. Seria testemunhar como esse Pokémon, aprisionado por tantos anos, exibiria seu verdadeiro esplendor em seus momentos finais. Quase instintivamente, Caim retirou 2 blocos de energia do tamanho de um punho de seu compartimento de armazenamento. Eram blocos de energia da IA desconhecida. Embora sua energia não fosse suficiente para Volcarona, superava em muito a que ele havia absorvido dos outros Pokémon. Sob o olhar atônito de Steven, Caim lançou os 2 blocos de energia em direção a Volcarona, que ainda lutava para se libertar. Pressentindo as energias que se aproximavam, Volcarona parou por um instante e olhou para Caim, que estava de pé acima. Sem hesitar, engoliu os blocos de energia de uma só vez. Naquele instante, seu corpo brilhou com uma luz deslumbrante. As correntes continuaram a se romper e sua velocidade aumentou significativamente. Caim exclamou Steven, confuso com suas ações. Este é o seu último momento. Um Pokémon tão poderoso deveria ter o direito de decidir como morrer. Caim olhou para Volcarona, cuja energia estava aumentando, e respondeu. Está. Em seus momentos finais, Steven murmurou surpreso ao ouvir a resposta de Caim. Ele não duvidava dele. Caim era um criador de Pokémon talentoso e sabia muito mais sobre Pokémon do que Steven. Se ele afirmava que a vida de Volcarona estava chegando ao fim, certamente era verdade. Sim, respondeu Caim com um aceno firme de cabeça, sua expressão agora mais calma. Volcarona havia lhe mostrado que, mesmo com imenso poder, ninguém é invencível. Nesse mundo Pokémon, a tecnologia era incrivelmente avançada. Até mesmo Pokémon como Mewtwo, com o poder de um Pokémon lendário, podiam ser capturados pelos dispositivos da equipe Rocket. Apesar de ser de nível campeão, este Volcarona esteve aprisionado durante séculos. Não fosse a intervenção de Caim Steven, este Pokémon, reverenciado como emissário do Sol, teria morrido na escuridão sem deixar rastro. Ainda não é suficiente? Caim percebeu que Volcarona começava a mostrar sinais de exaustão novamente. Ele pegou mais 3 blocos de energia e os arremessou em direção a ela. De repente, as asas de Volcarona explodiram em chamas. Plá, plá, plá. Todas as correntes que aprendiam se romperam num instante. Após séculos de desgaste, essas correntes finalmente cederam, justamente quando a vida de Volcarona chegava ao fim. Uma vez livre, Volcarona permaneceu imóvel, como se estivesse perdida. Depois de ficar aprisionada por tanto tempo, não sabia o que fazer. Naquele instante, Caim ditou: Volcarona. Ele apontou para o topo das ruínas. Os olhos de Volcarona brilharam com uma faísca desconhecida. Bateu suas 6 asas, espalhando escamas flamejantes como pequenos meteoros que se dissiparam na escuridão. Volcarona acendeu rapidamente, aparecendo diante de Caim num instante. Seus olhos azuis fixaram-se em Caim, como se estivessem memorizando seu rosto ou contemplando algo. 3 segundos depois, bateu as asas novamente e alçou o voo. Bom. O teto das ruínas não conseguiu contê-lo. Um enorme buraco ficou como prova de seu fogo. Caim e Steven se entreolharam. Rapidamente invocaram Figome e Skarmory, recolheram seus outros Pokémon e saíram voando das ruínas, carregando Kaia, que ainda estava amarrada. Apesar de tudo, Figome começara a se acostumar com as peculiaridades de Caim. Ao chegarem ao deserto, viram Volcarona suspensa no ar, contemplando com curiosidade a vasta paisagem árida. Depois de tanto tempo imaginando como seria o mundo exterior, a primeira coisa que viu foi um deserto sem fim. No entanto, não havia mais tempo. Fechou os olhos, recordando os seus dias como Lavesta, ansiando por voar livremente no céu. Agora, como Volcarona, essa oportunidade estava a escapar por entre os dedos. Em seus momentos finais, decidiu brilhar intensamente. Diante dos olhos de Caim e Steven, Volcarona acendeu enquanto todo o seu corpo ardia em um brilho dourado. Parecia um pequeno sol. Voava cada vez mais alto, consumindo-se como combustível. De longe, muitos observavam aquele pequeno sol. Era um fenômeno incrível asterisco asterisco 2 sóis no céu asterisco asterisco, um grande e um pequeno. Mas o pequeno sol não durou muito. Num instante, esgotou toda a sua luz e desapareceu, transformando-se em minúsculas faíscas que desceram lentamente do céu.
Uma dessas faíscas especiais pousou na mão de Caim, como se fosse o último presente de gratidão de Volcarona. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 706-705 O esplendor do mensageiro do sol. Seven e Caim testemunharam diretamente o desaparecimento de Volcarona. O céu, no ponto mais próximo do sol, sentiu o calor escaldante. Após seu último lampejo, todo o seu corpo foi consumido pelas chamas, transformando-se em cinzas que se espalharam pelo deserto. Volcarona havia alcançado o que mais desejava e, em gratidão a Caim, que a ajudou em seus momentos finais, concedeu-lhe o maior presente que poderia oferecer. Caim olhou para a mão, onde pequenas escamas quentes se acumularam, formando um objeto avermelhado semelhante a um manto córneo. Ao sentir o calor emanado desse objeto, Caim ativou seu sistema de análise para identificar o legado que Volcarona lhe deixara. Asterisco asterisco nome do item asterisco asterisco legado de Volcarona. Asterisco asterisco descrição asterisco asterisco uma substância especial que não foi consumida durante a autoemolação de um Volcarona de nível campeão inicial. Asterisco asterisco efeito asterisco asterisco aprimora a percepção da energia do tipo fogo, aumenta o talento nesse atributo e potencializa o poder dos golpes do tipo fogo em 20%. Foi um presente único, o gesto final de gratidão de Volcarona. Caim guardou o legado com cuidado. Embora o único Pokémon em sua equipe que pudesse se beneficiar imediatamente dele fosse seu Combusken, ele tinha certeza de que aquele item seria crucial no futuro. Este artefato não apenas aumentava o poder dos golpes do tipo fogo, mas também aprimorava a sensibilidade de um Pokémon a esse tipo de energia e potencializava suas habilidades inatas relacionadas ao elemento fogo. Um item desse calibre era extremamente raro e poderoso. Aí não esperava receber algo tão valioso. Sua intenção inicial ao ajudar Volcarona não era egoísta. Ele simplesmente acreditava que um Pokémon tão forte não deveria morrer de forma tão humilhante em uma prisão subterrânea escura. Foi por isso que ele o libertou, permitindo que brilhasse como um pequeno sol ao lado do verdadeiro. Volcarona havia encontrado seu lugar como a verdadeira mensageira do sol. Sistema renomeia este item como o brilho do mensageiro do sol. Nome do item alterado para o brilho do mensageiro do sol. Enquanto Caim processava tudo, Steven permaneceu em silêncio, profundamente impactado pelo sacrifício de Volcarona e por sua decisão de brilhar até o fim. Ao ver o item que Volcarona havia deixado para Caim, Steven não sentiu inveja nem ganância. Ele o reconheceu como um presente para Caim, em agradecimento por tê-lo libertado. Além disso, ele não tinha nenhum Pokémon do tipo fogo, então não teria utilidade para ele. De repente, os dois dispositivos de comunicação tocaram simultaneamente. Steven verificou o seu, pai. Caim olhou para o seu, mestre. Trocaram olhares resignados. Suas figuras paternas queriam respostas. Steven se afastou para atender ao chamado de seu pai, enquanto Caim atendeu ao chamado de seu mestre, Matsuda Takashi. Caim, ouvi dizer por alguns veteranos da liga que você e o garoto da família Stone foram enviados para o grande deserto de Oen. Isso tem alguma coisa a ver com aquele pequeno sol que apareceu no céu? Sabendo que não conseguiria esconder, Caim admitiu que estava relacionado, mas evitou entrar em detalhes ao telefone. Após uma breve explicação, ele tentou mudar de assunto. Mestre, o senhor não estava ocupado com seus experimentos? Ah, experimentos, uma ova. 2 sóis aparecem no céu, e você disse que não é nada? Conversaremos pessoalmente quando você vier ao prédio dos pesquisadores na sede da Liga Oenon. Quero uma explicação completa. Eu desligou abruptamente, deixando Caim confuso. Entretanto, Steven também estava terminando sua ligação. Pelas suas expressões, ambos perceberam que as conversas tinham sido semelhantes. Indo para a sede da Liga? Perguntou Steven. Sim. Ain assentiu com resignação. Ambos sabiam que algo maior estava acontecendo. O incidente com o pequeno sol não podia ser o único motivo da audiência de seus mentores. Montando seus Pokémon voadores, eles partiram em direção ao sudeste. A sede da Liga Oen estava localizada em uma ilha sudoeste do continente, ao norte de Vergand City, além da Victory Road. Durante a viagem, Cain refletia sobre seus planos de treinamento. Ashton, Poliwhirl e Combusken estavam prontos para evoluir para suas formas finais, mas ele precisava preparar as poções necessárias para maximizar seu potencial. No entanto, o custo desses recursos era exorbitante. Além disso, havia Larvitar e Aron, cujo desenvolvimento exigia uma quantidade significativa de minerais e materiais específicos. Ademais, sua mais recente aquisição, Pagon, logo estaria pronta para iniciar o treinamento.
Por fim, havia sua equipe principal, Tolkien, e os outros já haviam alcançado níveis competitivos, mas precisavam de recursos avançados para acompanhar seus oponentes. Caim suspirou, percebendo como seu dinheiro parecia desaparecer a cada nova conquista. Enquanto isso, Steven manteve a calma. A diferença era clara: o herdeiro de uma família rica não precisava se preocupar com os custos do treinamento Pokémon. Caim não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 707 a 706 chega de elogios excessivos. 10 dias depois, Caim e Steven, voando a toda velocidade, finalmente chegaram à sede da Aliança Oem. Vigon e Skarmory estavam exaustos, mas quem mais sofreu foi Kaia, que estava pendurada embaixo deles. Ela já suspeitara diversas vezes que Caim e Steven a estavam torturando. Embora não tivesse muita esperança de sobreviver, jamais imaginou que teria que suportar 3 dias de sofrimento daquela maneira. Nesse momento, Kaia desejava desesperadamente que Caim e Steven a entregassem o mais rápido possível à sede dos pesquisadores da Aliança. Uma vez lá, ela confessaria tudo o que sabia e o que quer que acontecesse a seguir. Se vivesse ou morresse, seria melhor do que ficar suspensa no ar, sem poder se mover para cima ou para baixo, exposta ao sol, apertada por cordas e à beira do desespero. Após exibirem seus distintivos de pesquisadores avançados e sob os olhares invejosos dos guardas, ambos seguiram em direção ao quartel-general, montados em seus Pokémon. A sede da Aliança Oen era composta por 5 grandes edifícios. O maior deles era a torre principal da Aliança. Ao lado, ficava um centro Pokémon de Oem e a sede da Polícia da Aliança. Mais adiante, estavam a sede do concurso de beleza Pokémon e a base dos pesquisadores. Caim e Steven dirigiram-se imediatamente para o segundo andar da base dos pesquisadores, onde encontraram vários treinadores com diferentes níveis de habilidade e poder. Um detalhe importante: para economizar tempo, a Aliança OEM permitia voos dentro de sua sede, então era comum ver treinadores sobrevoando a área. Cada região estabelecia suas próprias regras. Por exemplo, no quartel-general da Aliança, no Monte Silver, voar era proibido. Ali, era possível ver todos os tipos de Pokémon voadores, como Fearow, Pidgeotto, Aerodactyl e Salamence. No entanto, os treinadores com Pokémon mais poderosos geralmente ostentavam insígnias de oficiais de alto escalão da Aliança ou de pesquisadores líderes. Os crachás de pesquisador avançado usados por Caim e Steven já chamavam bastante a atenção, atraindo muitos olhares curiosos por onde passavam. Ser tão jovem e ocupar esse posto não era comum. Após recolherem seus Pokémon e entrarem na base, foram recebidos por um assistente. Embora tecnicamente não precisassem de um guia devido à sua patente, ambos ainda eram relativamente novos na função. Com um sorriso contido, o assistente os ajudou a preencher a documentação para a submissão da missão. Ao saírem do quartel-general, ambos suspiraram de alívio. Embora ser pesquisador parecesse glamouroso e oferecesse muitas recompensas por concluir missões, o que a maioria das pessoas não percebia era o perigo inerente à função. Enquanto Caim e Steven enviavam sua missão, viram vários grupos voltando correndo com membros gravemente feridos, dirigindo-se às pressas para o centro Pokémon em busca de tratamento. Muitos arriscaram suas vidas em busca de mais recursos. Alguns, no entanto, viram o papel de pesquisador como sua vocação, contribuindo para o desenvolvimento harmonioso do mundo Pokémon. Resumindo, era um trabalho que parecia brilhante por fora, mas escondia uma realidade amarga que só quem o ocupava conhecia. Após sair do quartel-general, Caim recebeu uma boa quantidade de pontos da Aliança em seu cartão de identificação, que podiam ser trocados por diversos recursos. Enquanto os dois se dirigiam para o prédio principal da Aliança, encontraram duas figuras paternas conversando no saguão. Matsuda Takashi e Joseph Stone, que claramente já se conheciam, estavam conversando enquanto esperavam por Caim e Steven. Ao vê-los retornar, interromperam a conversa e fizeram um gesto para que se aproximassem. Ial, você é mesmo alguém importante agora, e pesquisador da Aliança Avançada? Se sentindo incrível. Foram as primeiras palavras que saíram da boca do véu Matsuda ao repreender Caim. Depois de acalmar um pouco o véu, ele começou a perguntar o que tinha acontecido com Volcarona. Caim relatou toda a história, sem omitir quase nenhum detalhe. Ao ouvir tudo, a expressão do véu Matsuda tornou-se complexa. Como um treinador Pokémon experiente, ele sabia muito bem o que era necessário para alcançar o nível campeão, imenso sacrifício e esforço. Era difícil acreditar que um Volcarona de nível campeão tivesse permanecido no subsolo por tanto tempo sem ser descoberto. Se tivesse sido encontrado anos antes, talvez tivesse tido uma chance de sobreviver.
Mesmo assim, o véu Matsuda sentiu com satisfação, deu um tapinha no ombro de Caim e disse: Você se saiu bem. Um Pokémon dessa magnitude não deveria morrer de uma forma tão lamentável. Seu bio final permitiu que Gandhi e Pati Dioen tomasse conhecimento de sua existência. Isso é o suficiente. O véu Matsuda não tinha objeções às decisões de Caim, pois elas estavam de acordo com seus próprios valores. Por outro lado, Steven e Joseph Stone discutiram assuntos semelhantes. A expressão no rosto do patriarca Stone demonstrava claramente sua gratidão pelas ações de Caim e sua tristeza por Volcarona. Ambos os veteranos, acostumados à adversidade, se recuperaram rapidamente do impacto emocional. Parece que essa situação dará à aliança bastante material para propaganda. Preparem-se mentalmente, brincou Joseph Stone com um sorriso. Caim e Steven trocaram olhares, compartilhando um sentimento de resignação. De novo. Mais uma vez, eles seriam os rostos das campanhas promocionais. Os elogios eram sempre exagerados, a ponto de até mesmo Caim se sentir desconfortável ao lê-los. Será que tanta adulação pode acabar sendo contraproducente? Por favor, não exagere, murmurou Caim para si mesmo, preocupado. Mestre, o senhor nos chamou aqui por outro motivo, não é? Acho que não foi só por isso, perguntou Caim, após pensar por um instante. O véu Matsuda e Joseph Stone assentiram com a cabeça. Na verdade, havia algo mais importante. Caso contrário, Joseph Stone, o patriarca da família Stone e uma figura-chave em Oem, não teria vindo pessoalmente. Tanto a família Stone quanto a corporação Devon tinham influência suficiente para abalar Oem sempre que desejassem. O véu Matsuda, embora não tão poderoso quanto Joseph Stone, desempenhou um papel crucial na relação entre a Aliança e a Guilda dos Criadores. Ele também ocupava uma posição prestigiosa dentro da Aliança de Oem. Na verdade, ambos detinham títulos honorários semelhantes, conselheiros pessoais do presidente da Aliança de Oem, Huan. Um título de alto escalão que soava bastante impressionante. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 708 a 707, a Elite 4 da Liga Wen. De fato, há algo importante, disse Matsuda Takashi a Caim e Steven. Em breve, o presidente convocará uma reunião e vocês dois foram mencionados como participantes. Caim e Steven ficaram um tanto surpresos. Contudo, para eles não parecia algo absurdo. Como membros proeminentes da nova geração da Liga OEM, eles gozavam de certo nível de reconhecimento. Lance, em sua época, também havia conseguido acesso às reuniões. Embora em termos de força ambos ainda estivessem abaixo do nível que Lance tinha naquela época, em termos de status, eles eram quase equivalentes. Ain suspeitava que esse encontro estivesse relacionado ao torneio de Sinnoh. Pouco depois, alguém chegou para informar o véu Matsuda e Joseph Stone de que a reunião estava prestes a começar. O mensageiro olhou para Caim e Steven e, após confirmar que eles também estavam na lista de presença, os conduziu até a sala de reuniões dentro do prédio principal. Para Caim, essa foi a primeira vez que ele teve acesso a esse lugar, fazendo-o sentir como se finalmente estivesse entrando no círculo íntimo do alto comando da Liga OEM. As pessoas começaram a chegar aos poucos. Caim e Steven receberam lugares sentados numa fila junto à parede. Essas cadeiras pareciam reservadas para os participantes da reunião como observadores. Por outro lado, o véu Matsuda e Joseph Stone tomaram seus lugares à mesa principal da reunião. Observando a disposição dos assentos, era fácil discernir a posição de cada participante dentro da liga. Por exemplo, o pai de Steven, Joseph Stone, líder da família Stone e presidente da Devon Corporation, ocupava o primeiro assento à esquerda do presidente. Isso deixava clara sua proeminência dentro da liga, sendo a segunda figura mais importante depois do presidente Juan. Enquanto isso, Matsuda Takashi, mestre de Caim, ocupou o terceiro assento à direita do presidente. De acordo com a hierarquia, sua posição era a sétima em importância dentro da liga. Muitos dos veteranos da liga já não compareciam a essas reuniões regularmente, delegando a seus subordinados a tarefa de relatar os resultados. Apesar de sua ausência, foram eles que realmente determinaram o rumo do desenvolvimento de OEM. Este salão de reuniões era informalmente conhecido como Senado Externo. Havia também um Senado interno composto exclusivamente por figuras veteranos. As decisões tomadas neste último eram as mais importantes. Entre os presentes na reunião, apenas o presidente Wami Joseph Stone tinham acesso ao Senado interno. Com o tempo, os assentos foram se enchendo gradualmente. Caim e Steven notaram vários lugares vazios ao lado deles, provavelmente reservados para outros jovens treinadores como eles.
Não demorou muito para que alguém que Caim reconheceu chegasse, uma jovem de pele escura, Phoebe, que ele havia conhecido no Monte Pire. Phoebe espiou para dentro, examinando o cômodo, e ao avistar Caim, seus olhos brilharam. Ela rapidamente se sentou ao lado dele. Caim, faz tanto tempo, disse Phoebe com um sorriso. Caim, ligeiramente surpreso, logo percebeu que aquela seção de assentos provavelmente se destinava a representantes da nova geração de OEM. Sim, já faz muito tempo, Phoebe, respondeu ele com um sorriso. Caim apresentou Phoebe a Steven, e assim que começaram a conversar, outro rosto familiar apareceu, Wallace. No entanto, para surpresa de Caim, Wallace e Steven ainda não haviam se conhecido. Wallace cumprimentou Caim com um sorriso, acenou com a cabeça para Steven e Phoebe e, em seguida, sentou-se em um lugar mais distante. Embora Wallace tivesse uma ligação prévia com Caim, sua interação com Steven e Phoebe foi praticamente inexistente. Originalmente, Wallace e Steven seriam as figuras mais proeminentes neste encontro. Eventualmente, Steven deveria passar seu título de campeão de OEM para Wallace, reconhecendo tanto sua força quanto sua capacidade. No entanto, devido à influência de Caim, os holofotes se voltaram para ele e Steven, deixando Wallace de lado. Além disso, Wallace começou a se concentrar mais nos concursos Pokémon, relegando as batalhas tradicionais a um segundo plano. Com a chegada de mais pessoas, outros conhecidos de Caim também apareceram: Winona, a futura líder de ginásio de Forest City, e Roshani, a líder de ginásio de Husboro City. Finalmente, quando todos os lugares estavam ocupados, o presidente Juan entrou na sala, tomou seu lugar no centro da mesa principal e declarou a reunião aberta. Os membros da Elite 4 de OEM não compareceram pessoalmente, mas acompanharam a reunião por videochamada. Entre eles estava Dak, o conhecido membro da Elite 4 do tipo Dragão, que transmitiu a reunião de sua nave. Os 4 membros da Elite 4 de OEM na época eram asterisco asterisco Dak asterisco asterisco, um especialista em Pokémon do tipo Dragão. Asterisco asterisco Glacia asterisco asterisco, uma especialista em tipos Gelo. Asterisco asterisco Sidney asterisco asterisco, um especialista em Pokémon do tipo Sombrio. Asterisco asterisco Watson asterisco asterisco, especialista em Pokémon do tipo Elétrico e líder de ginásio da cidade de Malville. Watson, conhecido por sua personalidade tranquila, não estava particularmente interessado em sua posição, mas a aceitou devido ao seu status de veterano respeitado. No entanto, ele planejava se aposentar em breve e Norman, o líder de ginásio de Petalburg, era um forte candidato para ocupar seu lugar. Por fim, o presidente Juan também detinha o título de campeão de OEM, consolidando sua autoridade e poder na região. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 709-708 O Torneio de Sinnoh. A reunião começou sob a direção de Juan. Stivel realmente deu tudo pela Liga OEM. Apesar da idade avançada, ele ainda detém o título de campeão porque não há ninguém com a força e o potencial necessários para assumir o cargo. Não é que ele anseie por poder, ele simplesmente quer encontrar um sucessor adequado. Ultimamente, Juan tem tido Norman, o líder de ginásio de Petalburg, em alta consideração. Se Norman conseguir uma posição na Elite 4, Juan o ajudará a estabelecer conexões e construir uma base sólida. Contanto que ele atenda aos requisitos de Juan, poderá herdar o título de campeão. Além disso, Juan cuidou muito bem da geração mais jovem, como Steven e Caim. Ele não só os promoveu excepcionalmente a pesquisadores de nível avançado, como também lhes atribuiu tarefas que pareciam difíceis, mas que na verdade eram relativamente simples, ajudando-os a acumular força e experiência dentro da liga. Nos planos de Juan, assim que Norman assumir o papel de campeão, Steven e Caim poderão ocupar um lugar cada um entre os 4 de elite. Talvez, quando Norman se aposentar, um deles possa até dar o título de campeão. Juan tem grandes expectativas em relação a Steven e Caim, especialmente Steven, devido aos seus vastos recursos. No entanto, tudo isso não passa de um plano ideal. É provável que Juan fique desapontado, já que Norman é um homem que busca constantemente se fortalecer e não tem interesse em poder. Ele não aceitará uma posição na Elite 4, muito menos a de campeão. Afinal, no mangá que Caim conhece, Norman é alguém capaz de confrontar Rayquaza diretamente, o que demonstra que sua força não é pouca coisa. Juan também não conseguia imaginar a rapidez com que Steven melhoraria sua força com a ajuda da família Stone. A reunião transcorreu conforme o esperado, tendo como tema principal o grande torneio de Sinnoh. Embora seja realizado na região de Sinnoh, este torneio reúne participantes talentosos de todas as regiões, demonstrando o potencial de cada uma delas.
O limite de idade é de 18 anos, o que significa que tanto Caim quanto Steven podem participar. Aliás, Caim ainda está a alguns anos de atingir essa idade e, se ele obtiver bons resultados, destacará o potencial de Owen. Durante a reunião, foi mencionado que Lance, da região de Canto, não poderia participar por já ter mais de 18 anos. Isso aliviou muitos administradores de outras regiões. A força e os recursos da família de Lance são inegáveis, e Lance é tão talentoso que muitos da geração anterior já não veem como um jovem treinador. Caim assentiu ao ouvir isso. Se Lance participasse, o campeão provavelmente já teria sido escolhido. Atualmente, Lance tem alguns anos a mais de experiência em treinamento Pokémon do que Steven e os outros, o que é compreensível. À medida que o poder de um Pokémon atinge um certo nível, a taxa de melhoria diminui, dando a Caim e Steven a oportunidade de alcançá-lo. Além de Lance, outros jovens treinadores excepcionais foram mencionados, como Cynthia de Sinnoh, uma das principais figuras a serem observadas. Outros treinadores talentosos de Sinnoh também foram destacados, incluindo Finch, um futuro membro da Elite 4, e Volkney, um futuro líder de ginásio de Sumichori City. Nas regiões de Unova e Kalos também existem jovens treinadores excepcionalmente fortes. Caim percebeu que o principal objetivo daquela reunião era analisar os potenciais adversários no torneio e estimar os resultados que ele e Steven poderiam alcançar. Owen encerrou a reunião afirmando que o objetivo mínimo de Owen era garantir pelo menos uma vaga entre os 10 primeiros. Ao tomarem conhecimento desse objetivo, as reações foram variadas. Caim manteve a calma, confiando que Steven estaria na linha de frente, o que o tranquilizou. Surpreendentemente, Steven também parecia despreocupado. Ele imaginou que, se Caim estava tão calmo, devia ter um plano, e como Steven não se considerava mais fraco que Caim, não via motivo para se preocupar. Se Caim soubesse o que Steven estava pensando, provavelmente tossiria sangue de frustração. Será que ambos dependiam um do outro para manter tudo sob controle? Em contrapartida, treinadores como Winona e Roshani, que tinham menos experiência, sentiram mais pressão e nervosismo. Enquanto isso, Wallace, sentado em um canto, parecia completamente desinteressado. Ele não gostava de batalhas diretas e preferia se concentrar nos concursos Pokémon. Phoebe, por outro lado, estava despreocupada, balançando os pés como se não tivesse nenhuma preocupação. Juan, observando as reações, sentiu-se satisfeito. Para ele, os treinadores selecionados tinham uma boa capacidade de lidar com a pressão, especialmente Steven e Caim. No entanto, ele não tinha conhecimento da situação completa. Este torneio contaria com representantes de 5 ligas. Naquela época, tanto e Johto ainda não haviam sido divididas em ligas separadas, então competiam como uma só. Com 5 ligas no total, almejar pelo menos um pódio não parecia um objetivo excessivo para Juan. A reunião terminou com uma explicação das regras do torneio. Não há limite para o número de participantes, desde que possuam pelo menos 8 caixás. No entanto, participantes selecionados como Caim não precisam coletar distintivos. As rodadas iniciais, reduzindo o número para 128 participantes, seguirão um formato de batalha individual. A partir da posição 128, as batalhas permitirão até 3 Pokémon por equipe. Nas semifinais e finais, será utilizado o formato completo de batalha Pokémon 6 contra 6. Para evitar encontros precoces entre os participantes selecionados, as primeiras rodadas são planejadas de forma que eles não se enfrentem. No entanto, o excesso de confiança pode levar à eliminação se eles usarem Pokémon de segunda linha contra oponentes de alto nível, especialmente se as desvantagens de tipo forem significativas. Uma vez entre os 128 melhores, essas surpresas serão menos prováveis, já que 3 Pokémon serão suficientes para demonstrar a habilidade de um treinador. Com isso, a reunião chegou ao fim. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 710-709 Sem dinheiro. Após o término da reunião, Caim e Steven saíram juntos. Todos os treinadores selecionados para esta ocasião compartilharam uma refeição no refeitório do prédio da Liga, com o objetivo de se conhecerem melhor. Afinal, no próximo torneio de Sinnoh, eles se encontrariam novamente, e os convidados para esse encontro estavam, sem dúvida, entre os melhores da nova geração da região de Oem. Compartilhar uma refeição agora tornaria os encontros futuros menos constrangedores. No mínimo, eles poderiam se cumprimentar com um aceno de cabeça e evitar situações tensas. Após a refeição, cada um seguiu seu próprio caminho. No entanto, Phoebe seguiu Caim e Steven.
Caim, por que você carrega esse computador consigo o tempo todo? Eu nem sequer vi você usá-lo, perguntou Phoebe, curioso. Mesmo durante a refeição, Caim não havia largado o aparelho. Seven, que já havia feito a mesma pergunta antes, revirou os olhos. É só um hábito, respondeu Caim com um sorriso. O torneio de Sinnoh vai começar em breve e estou reunindo informações sobre todos vocês para não ficarem em desvantagem caso encontre alguém em batalha. Steven não conseguiu evitar revirar os olhos novamente. É mesmo, pensou ele. Era a mesma desculpa que Caim me dera antes, e ele nunca ouvira ligar aquele computador. Mas isso não importava, porque Phoebe acreditava nele. Entendi. Caim, você é realmente incrível, disse Phoebe, com uma mistura de admiração e espanto na voz. Desde que deixou o Monte Piri, Phoebe, com a ajuda de Juan, aprendeu muito sobre o mundo. Agora, ela entendia muitas coisas básicas que não entendia antes e apreciava ainda mais os esforços de Caim. Muito bem, quais são seus planos agora? O torneio de Sinnoh começa em 20 dias. Se você precisa se preparar, é melhor começar agora mesmo, sugeriu Caim, mudando de assunto. Você tem razão. Acho que vou para casa fazer alguns ajustes. Há vários problemas com meus Pokémon que quero discutir com os mais velhos da minha família. Além disso, é um pouco frustrante porque ainda não tenho 6 Pokémon principais para batalha. Preciso resolver isso logo, respondeu Steven. Embora seu Metagross brilhante fosse poderoso, a diferença de nível entre seus outros Pokémon era muito grande. Os próximos 20 dias seriam cruciais para equilibrar sua equipe. Eu também, disse Phoebe, contando nos dedos as coisas que precisava fazer. Mas o vovô Juan vai me ajudar. Talvez eu vá treinar para fortalecer meus Pokémon. Ela havia crescido isolada no Monte Piri sem treinamento sistemático. Juan se esforçou para encontrar bons mentores que pudessem ensiná-la desde o início. Embora tivesse melhorado muito desde que deixara a montanha, ainda tinha um longo caminho a percorrer. Caim assentiu com a cabeça. Se eles precisassem de ajustes finais, ele também precisaria. Além disso, ele tinha muitas coisas para preparar. Entre os Pokémon que ele poderia usar em nome da liga estavam Zokin, Gingar, Tapion e Floete, mas Mactomp e Polivila ainda não estavam no nível necessário. Montar uma equipe principal com 6 Pokémon não seria fácil para Caim. Sua melhor opção era treinar Mactomp e Poliwhirl durante esses 20 dias, já que eles eram os mais avançados em seu grupo secundário. No entanto, elevá-los rapidamente ao nível de Zokin parecia irrealista, e um crescimento tão apressado poderia afetar suas bases, dificultando o desenvolvimento futuro. Além disso, Mactomp precisava evoluir para Swampert Poliwhirl para Politoed, o que significava preparar uma nova dose da poção de aprimoramento de qualidade. Mas desta vez, obter os materiais para a poção não seria tão fácil quanto da primeira vez. Os recursos necessários não eram algo que pudesse ser reunido rapidamente. O maior problema era que Caim estava completamente sem dinheiro. Sem dinheiro. Preparar a primeira poção consumiu todas as suas economias, deixando-o praticamente sem dinheiro. Agora, todos os seus planos dependiam de ter dinheiro suficiente para executá-los. Chegou a hora de Floete evoluir, mas obter uma pedra brilhante de qualidade suprema exigiria muito dinheiro, e mesmo com dinheiro, não havia garantia de conseguir uma. A única vantagem era que, mesmo após o início do torneio de Sinnoh, haveria tempo antes da fase final, oferecendo alguma margem de segurança para a preparação. Na pior das hipóteses, Caim considerou usar Altaria e Mismagios, confiando puramente na força bruta. Embora não gostasse muito da ideia, Altaria ainda era uma opção razoável com seu nível máximo próximo ao de Elite, mas usar Mismagios seria problemático demais. Outros poderiam presumir que se tratava de um Pokémon emprestado por um treinador veterano, o que geraria críticas de participantes de outras regiões. Nem mesmo a Liga Oen apoiaria essa abordagem. Vencer dessa forma não seria muito honroso. Por ora, Caim decidiu elaborar um plano básico. Se ele conseguisse reunir os recursos para as poções de Mactomp e Poliwhirl e completar suas evoluções, ele os levaria para o torneio. Caso contrário, ele teria que usar Figum e Altaria, mesmo que isso pudesse ser considerado uma vantagem injusta. Além disso, antes do início do torneio, seria ideal encontrar uma pedra brilhante de qualidade superior para a evolução de Floete, melhorando suas chances em batalhas em equipe. Portanto, a questão mais urgente agora era ganhar dinheiro. Caim pensou em maneiras de ganhar dinheiro rapidamente. Então, nos vemos no torneio de Sinnoh. Sevem, me ajude a encontrar uma pedra brilhante de qualidade suprema. Se você encontrar uma, me avise imediatamente, pediu Caim. Entendi, mas você sabe como são raros. Não posso prometer nada, respondeu Steven. Tá tudo bem, basta ficar de olho.
Com isso, Caim lançou uma Pokébola, invocando Figon, e subiu em suas costas. Steven foi até mais, disse Caim enquanto Figon decolava para o céu. Steven planejava partir mais tarde no jato particular da família, assim que seu pai terminasse uma breve reunião com Juan. Phoebe, por outro lado, ficaria na sede da Liga, recebendo total apoio de Juan. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 711-710 Grupo de Potenciais. Numa pequena sala de reuniões no edifício central da Liga havia visivelmente menos pessoas do que antes. Apenas 8 pessoas estavam presentes: o presidente Juan, Joseph Stone, os chefes das famílias Joy e Jenny, um representante da Battle Frontier, um representante da guilda dos coordenadores, o comandante em chefe dos investigadores da Liga OM Matsuda Takashi, que atualmente atuava como presidente da filial de OM da guilda dos criadores. Além disso, 4 telas exibiam a atual Elite 4 da região de OM. É verdade que a equipe Rocket começou a recuar? A sede da Liga confirmou isso. Será que é uma armadilha da equipe Rocket? Perguntou Joseph Stone. Não é. A Liga tem infiltrados na equipe Rocket e foi confirmado que eles estão de fato recuando. Parece que eles obtiveram algo muito importante. Embora tenham recuado, suas atividades internas se intensificaram e seu consumo de recursos disparou para pelo menos o dobro do normal, respondeu o chefe da família GN. Por serem famílias influentes com laços em várias regiões e fortes conexões com a Liga, tanto a família Gene quanto a família Joy tinham acesso imediato a informações internas. Se for esse o caso, o início do torneio de Sinnoh marca o momento em que a Liga começará a consolidar seu controle sobre Sinnoh, Unova e Kalos, correto? Ouvi dizer que uma nova região foi descoberta recentemente. A Lola, não é? Matsuda Takashi interrompeu. Por ser uma das regiões descobertas desde os primórdios, o M estava sob o sólido controle da Liga das Nações, ficando atrás apenas de Kanto e Johto. O torneio de Sinnoh, portanto, sinalizou que Sinnoh seria a próxima região a passar por um desenvolvimento intensivo pela Liga. Depois disso, o Nova e Kalos seriam as próximas. Quanto a Lola, a região tinha acabado de ser identificada e a Liga ainda não havia enviado representantes oficiais. Isso mesmo. No entanto, o torneio de Sinnoh não se resume apenas a isso. A classificação obtida também terá um impacto significativo na futura distribuição de recursos entre as regiões. Quanto mais reconhecimento os jovens talentos conquistarem, mais investimentos receberão em sua formação. Consequentemente, os recursos serão alocados de acordo. Sinnoh e as regiões seguintes, Unova e Kalos, entendem perfeitamente o que a Liga pretende fazer, então darão tudo de si nesta competição. Não é como o M, explicou Juan claramente. Então, repentinamente, o presidente mudou de assunto. Agora, alguém tem alguma objeção quanto à identidade de Caim? Juan olhou ao redor da sala, incluindo os membros da Elite 4 exibidos nas telas. Dentro da Liga, sempre houve certo ceticismo em relação a Caim devido à rapidez com que ele progredia. Embora fosse compreensível para alguém como Steven, que vinha de uma família influente, Caim era um civil. Mesmo com seu talento excepcional como criador, de onde viriam os recursos para treinar seus Pokémon. Por causa disso, sempre houve reservas em relação a Caim dentro da Liga OM, e nem mesmo a mentoria de Matsuda Takashi foi suficiente para dissipá-las. Compartilhem suas opiniões. Se não houver objeções, hoje reconheceremos formalmente Caim como estando no mesmo nível de potencial que Steven. Ser médium também é um talento, acrescentou Juan. Concordo, disse Daki, o membro da Elite 4 do tipo dragão, falando primeiro. Concordo, concordou Joseph Stone, confiando no julgamento do filho. Concordo, disse o representante da Battle Frontier, lembrando os elogios de Nolan de Brandon a Caim. Acordado. Uma a uma, as vozes de apoio começaram a se acumular. Matsuda Takashi, como mentor de Caim, optou por se abster. Alguns, como Watson, da Elite 4 do tipo elétrico, também optaram por se abster, embora não tenham se oposto abertamente à decisão. Por fim, a sala ficou em silêncio, com um consenso claro de aprovação. Muito bem, a partir de agora, Steven Stone, Caim, Phoebe e Wallace serão considerados o principal grupo de potenciais atletas para treinamento. Os demais manterão suas classificações atuais. A reunião está encerrada. Os 4 jovens treinadores possuíam talentos excepcionais, Steven tinha recursos ilimitados, Caim possuía habilidades psíquicas, Phoebe detinha um poder especial ligado a fantasmas e Wallace era um prodígio em competições. Com isso, o status e a posição de Caim dentro da Liga OM foram oficialmente estabelecidos. Enquanto isso, Caim não fazia ideia do que estava acontecendo.
Ele estava a caminho de Leafton, onde a equipe Heaven já havia acumulado uma quantidade considerável de recursos. Embora a maior parte deles tivesse sido usada para o desenvolvimento do grupo, algumas reservas ainda estavam disponíveis. Caim planejava usar esses recursos para compensar a falta de dinheiro. Afinal, seu principal objetivo ao criar uma organização era alavancá-la para adquirir os recursos necessários para treinar seus Pokémon. Além disso, a Academia Leaf Toujin acumulou uma boa quantia em receita graças à próspera rua comercial que, sob a promoção da Devon Corporation, atraía cada vez mais visitantes. Com esses recursos, Caim decidiria como proceder. Quanto ao método mais rápido para ganhar dinheiro, Caim já tinha um alvo claro: o Grupo do Vazio em Malville City, cujo líder havia desaparecido. A situação do Grupo do Vazio era desesperadora e várias facções começavam a atacá-los. Se eles vierem atrás de mim mais cedo ou mais tarde, posso muito bem atacar primeiro, pensou Caim com um sorriso. Após 2 dias de viagem, Caim chegou à cidade fulada à noite. Depois de conseguir fundos da equipe Cell e da academia, ele partiu para a cidade de Malville ao amanhecer. Seu objetivo: reunir os materiais necessários para aprimorar seu Marchtomp e Poliwhirl e, se possível, receber alguma compensação do grupo do vazio por problemas passados. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.